Sou caminhoneiro há mais de uma década, trabalhando para diversas empresas ao longo dos anos. Há 3 anos fui gerente em uma empresa de armazéns no Kansas, encarregado das remessas. Naquele fatídico 2 de fevereiro, uma segunda-feira gélida, uma semana mal começou, e já havia 1 tonelada de cargas para serem enviadas. Comecei a minha rota às 3 da tarde, determinada a chegar ao destino naquela mesma noite. A ideia de ficar à beira da estrada para descansar não era atraente, então mantive o pé no acelerador, ultrapassando o limite de velocidade após a meia-noite. A escuridão era completa, exceto pelos meus faróis cortando o vazio. Foi então que aconteceu. Lembro-me de tomar um gole de água, quase cuspindo tudo ao ver uma figura emergindo no horizonte. Pisoteei o freio, proporcionando a velocidade, permitindo-me focar nos detalhes daquela figura. Estava vestida toda de preto, com um lenço escuro enrolado em torno do pescoço. O que me perturbou profundamente foi o pescoço anormalmente longo, uma visão que parecia quase inumana. Enquanto o caminhão desacelerava, aproximava-me mais e vi que a figura estava quase parada no meio da estrada. Estava oferecendo uma carona quando, subitamente, ela virou-se e correu em direção à floresta, desaparecendo na escuridão. O momento foi perturbador, mas eu continuei a jornada, tentando superar a sensação de inquietação que me dominava. Minutos depois, enquanto eu voltava a acelerar, algo cruzou a estrada à minha frente. Inicialmente parecia um grande animal, mas à medida que passava para o outro lado, percebi que era outra pessoa. O pânico começou a tomar conta de mim e acelerei ansiando chegar ao meu destino o mais rápido possível. Uma noite contínua com algumas presenças estranhas e sinistras, sempre à beira da minha percepção, mas fugindo rapidamente. O cansaço começou a se acumular, meus olhos secando, as pesadas pesadas. Por várias vezes eu vacilei na pista, a visão turva. Cerca de 40 minutos do destino, eu estava desesperado por um lugar para descansar. Encontrei uma pequena abertura de cascalho, uma espécie de área de descanso improvisada. Estacionei, reclinando-me para um breve repouso. Mas algo me despertou em um sobressalto. Quando olhei pelo para-brisa, o terror se apoderou de mim. Diante da minha caminhonete, surgiu a figura assustadora que eu vi antes, o lenço negro em torno do pescoço, o sorriso macabro iluminado pelos faróis. Pânico e adrenalina inundaram meu sistema. Liguei o caminhão e acelerei para longe dali, deixando aquela presença ameaçadora para trás. Cheguei ao meu destino tremendo e em estado de choque. Estacionei e descansei. Mas o terror daquela noite assombraria meus sonhos por semanas a fio. Até hoje, a lembrança daquela figura sinistra permanece uma sombra na minha mente, uma experiência que me lembra o quão profundo e obscuro o desconhecido pode ser. Nos meus primeiros dias depois de me formar na faculdade, eu não tinha muito dinheiro. Então tive que alugar um apartamento com alguém que nunca havia conhecido antes. Ele se tornaria meu colega de quarto, e o nome dele era Randall. No começo, ele parecia ser fácil de lidar. Ele não falava muito, mas tinha um forte sotaque espanhol. O quarto que eu ocuparia já estava mobiliado, e esse foi um dos atrativos deste apartamento. Tinha uma cama de solteiro encaixada no canto, uma cômoda de bom tamanho, um armário e um suporte para a TV em outro canto do quarto. Havia um monte de bichos de pelúcia na cômoda, o que achei um pouco estranho, principalmente um grande urso de pelúcia olhando para a cama. Quando perguntou a Randall sobre os bichos de pelúcia, ele deu uma risada alta e disse que o quarto dele tinha a mesma coisa. Recomendou que eu os deixe onde estavam, como um sinal de respeito ao proprietário. Não falei muito com Randall naquele primeiro dia, exceto para desfazer minhas malas e organizar minhas roupas e a TV. Naquela noite, quando eu estava deitado na cama assistindo TV, pensei ter ouvido algo. Foi um ruído muito breve, mas definitivamente audível. Parecia ser algum tipo de componente eletrônico pequeno. Considerei ser um ruído da casa e continuei assistindo meu programa. No dia seguinte, Randall não estava em casa ou no dia todo. Não sabia se ele trabalhava ou onde, mas assumi que não estava trabalhando. Naquela noite, quando estava no meu quarto assistindo TV, ouvi a porta da frente se abrir e Randall atravessou o corredor até o quarto dele, fechando a porta. Um pouco mais tarde, enquanto trocava de roupa para dormir, ouvi o mesmo som da noite anterior.
desta vez sem o barulho da TV ao fundo, então ouvi muito claramente. Era definitivamente algum tipo de dispositivo eletrônico, mas não sabia o que nem de onde vinha. Ainda não parecia ser um grande problema, então entrei na cama e comecei a ler meu livro. No dia seguinte, vi Randall quando cheguei em casa do trabalho, e ele me perguntou sobre o livro que estava lendo. No começo não entendi a pergunta, mas então ele disse que estava falando sobre o livro que eu estava lendo no meu quarto. Olhei para ele em silêncio, confuso. Eu, como ele sabia que eu estava lendo um livro, e ele, com seu forte sotaque espanhol, disse que precisou entrar em meu quarto apenas para pegar algo que havia deixado lá. Foi quando ele notou o livro. Pedi a ele gentilmente que não entrasse mais no meu quarto. Infelizmente, não havia um trabalho na porta, então não pude impedi-lo de entrar quando eu não estava em casa. Naquela noite, quando peguei meu livro debaixo da cama, parei e me perguntei como ele poderia ver meu livro se eu o tinha debaixo da cama. Pensar nisso agora me deu arrepios, e eu não estava mais com vontade de ler. Olhei ao redor do quarto enquanto pensava comigo mesmo, e foi então que notei o grande urso de pelúcia na cômoda novamente. Agora estava posicionado de maneira tão perfeita que me encarava na cama. Então, tive um pensamento assustador. Um pensamento aterrorizante. Levantei-me e fui até o urso, o peguei e olhei atentamente em seus olhos. Senti meu coração dar um pulo quando percebi que havia uma câmera em um dos buracos dos olhos. Joguei o objeto no canto do quarto e fui até a porta de Randall, tentando abri-la. Sua porta aparentemente tinha um travamento, pois não se abriu. Mas eu sabia que ele estava lá dentro. Bati na porta gritando o nome dele, mas ele não respondeu. Vi a luz sumir por baixo da porta, presumindo que ele tinha a luz apagada. Voltei para o meu quarto e liguei para o proprietário, explicando tudo e dizendo que estava saindo naquele momento, com um motivo válido para anular o contrato. Empacotei poucas coisas que havia trazido, coloquei no meu carro e fui embora naquela mesma noite, sem olhar para trás. Surpreendentemente, o proprietário nunca chegou até mim para cobrar o dinheiro pelos poucos dias em que estive lá. Desde aquela noite, tenho fobia de ursos de pelúcia. Sempre preciso virá-los para que não me tornem enfrentado. 2016, nossos novos vizinhos nos convidam para um churrasco noturno. Minha mãe, meu pai, minha irmã e eu nos encontramos no quintal deles por volta das 20 horas. Esta é a primeira vez que eu os conheço pessoalmente. São apenas um marido, uma esposa e um rapaz adolescente. Rapidamente descobre que o nome do rapaz é Jeremy. O marido parece ser o mais simpático de todos. Há algo estranho sobre a esposa e o filho Jeremy. Ele parece ter algum tipo de problema mental ou social, porque não fala nada. Olha constantemente para todos os lados e parece estar muito triste ou melancólico. Também me flagro olhando algumas vezes. A cada vez, sinto-me cada vez mais desconfortável perto dele e faço ainda mais esforço para não olhar para ele. Depois de comer um hambúrguer e cachorros quentes cada um, nossos pais praticamente conversaram entre si. Esperei um pouco antes de escapar para a nossa casa, pois estava entediado e desconfortável. No dia seguinte fui andando para a escola, já que morava a 2 quarteirões da escola secundária. Virei minha cabeça para trás algumas casas passar após a casa dos nossos vizinhos e vi alguém se escondendo atrás de uma árvore, como se estivesse se escondendo. Virei novamente para a frente e comecei a andar mais rápido. Cheguei ao último quarteirão antes da escola e me virei novamente. Desta vez vi a mesma pessoa se escondendo em um arbusto em frente a uma casa. Era Jeremy. Eu pude dizer pelo cabelo comprido e ele estava olhando diretamente para mim. Andei o mais rápido que pude sem correr e cheguei à escola em segurança. 1 minuto depois, quando cheguei em casa naquele dia e contei a OS meus pais, eles foram conversar com os vizinhos. Quando meus pais voltaram para falar comigo, aprendi com eles que Jeremy II aparentemente não é como as outras crianças. As palavras dos próprios pais dele. E isso pareceu ser explicação suficiente para meus pais me dizerem para simplesmente ignorá-lo. Como se segui-lo até a escola não fosse uma coisa insana e assustadora de se fazer. Mais tarde, saio para o pátio para fazer minha lição de casa, e apenas quando Jeremy e seu comportamento estranho vêm à mente, me viro para olhar para a casa vizinha, para a única janela que dá para o nosso quintal. E lá está ele. Jeremy está sentado naquela janela olhando para mim. Mas ao perceber que eu o vi, ele se esconde rapidamente. Corro para dentro e conto AOS meus pais.
e eles mais uma vez citaram o que os pais dele disseram, e me dizem para não me preocupar com ele. Mais tarde, naquela noite, depois de mandar mensagens para os amigos e o que mais, na cama, finalmente coloco o celular na escrivaninha e viro para o lado para dormir. Um certo tempo que não consigo lembrar passou antes que eu ouça um clique na minha janela, e, de repente, minha janela deslizou aberta. Sem nem saber quem está lá, eu grito com toda a minha força, e em breve, meus pais entram correndo, enquanto eu estou pressionado contra a parede em choque, enquanto alguém sobe pela minha janela para o meu quarto. Meus pais acenderam as luzes, revelando Jeremy segurando uma grande fachada de cozinha. Todos gritam, incluindo meu pai quando ele vem e me puxa para fora do quarto. Os 4 de nós corremos para a casa dos vizinhos para contar o que aconteceu. O homem ao lado nos guia de volta para nossa própria casa e pega seu filho quando o encontra na sala de estar. Ele arranca a faca das mãos dele e atira da casa. Meu pai nos manda todos para dentro enquanto ele fica do lado de fora, gritando com o homem ao lado. Momentos depois, ele voltou para dentro e chamou a polícia para obter uma ordem de restrição. Meu pai prometeu coisas próximas a um inferno se não saíssem na próxima semana. A polícia vem e leva Jeremy embora, provavelmente para algum tipo de instituição para pessoas com necessidades especiais, não uma prisão comum. Passando para uma semana depois, Jeremy não morava mais em casa. Não sabemos onde ele está agora, mas nunca mais o vimos desde então. Essa foi, de longe, a coisa mais assustadora que já aconteceu na minha vida. Fui a um bar com meus amigos em um sábado à noite, como costumávamos fazer. Todos nós ficamos razoavelmente embriagados, e a noite se tornou um borrão completo. Cerca de 1 hora depois de chegar ao bar, lembro vagamente de conversar com alguns caras que se aproximaram de mim. Não me lembro de nada fora do comum, no entanto. Eu morava a uma curta distância do bar em que estávamos naquela noite. Então acho que, quando fiquei cansado ou entediado, fui embora. Lembro-me de caminhar até minha casa naquela noite. Acho que foi quando comecei a ficar um pouco sóbrio. Costumávamos deixar uma chave debaixo de um vaso de flores na entrada. Eu sempre usei essa chave em noites como essa para não precisar andar com as chaves quando estava bêbado. Cheguei em casa, tranquei a porta atrás de mim e fui direto para o meu quarto. Caí na cama. Pulei a parte de trocar para o pijama, escovar os dentes e coisas do tipo. Fiquei lá acordado com o celular na mão, mandando mensagens para os meus amigos para saber se eles ainda estavam lá e se tinham chegado em casa bem. De repente, ouvi a porta da frente se abrir lá embaixo. A única coisa que pensei foi que poderia ser meu irmão mais novo chegando, já que ele costumava chegar muito tarde. Minha melhor amiga mandou uma mensagem perguntando como eu tinha escapado do cara. Respondi a pergunta que cara era esse. Ela disse o estranho que não parava de falar comigo no bar. O bar estava tão confuso que eu não me lembrava de qual cara específica ela poderia estar falando. Ouço alguns ruídos lá embaixo e presumo que meu irmão estava fazendo um lanche na cozinha. Ouvi passos subindo as escadas. Minha melhor amiga me mandou outra mensagem dizendo que viu ele sair do bar logo depois de mim. Agora eu ainda estava completamente bêbado, mas mesmo assim comecei a ficar suspeito. Passos subiram as escadas do lado de fora e pararam na porta do meu quarto. Então a porta se abriu silenciosamente. Lá fora estava escuro demais, então não pude ver quem estava parado na porta. Chamei o nome do meu irmão e a porta se fechou, mas não ouvi quem quer que fosse se afastar, então imaginei que estivessem parados do lado de fora da minha porta. Porém, mandei uma mensagem para o meu irmão, se era ele. Surpreendentemente, ele respondeu imediatamente dizendo: "Fui eu? Por que você continua abrindo a porta da frente? Nós moramos com nossa mãe, ela é a única outra pessoa em casa, mas esteve durante aquela semana, então não sabia o que pensar, a não ser que era um intruso. Liguei para a polícia sem contar ao meu irmão, e ouvir o 190 pela primeira vez na minha vida realmente tornou uma situação muito mais grave. Descrevi o que acreditei ser uma invasão, e enquanto estava no telefone, me inclinei a acender o abajur do quarto. À medida que o quarto foi de escuro para claro, vi um homem parado no canto do quarto, perto da porta. Gritei e gritei enquanto ainda estava na linha com a operadora do 190.
que continuava questionando o que estava errado. O homem no canto abriu a porta e fugiu do local. Ouvi ele correndo para fora pela porta da frente. Continuei na linha com a operadora, que me orientou a cada passo que eu deveria tomar até uma viagem da polícia realmente chegar. Eu ainda estava bêbado, então as informações que forneci no relatório policial provavelmente não foram as mais precisas, mas descrevi o homem como tendo cerca de 20 anos, aparência forte, barba cheia e corte de cabelo curto. Um dos dois policiais falou à mão, revelando uma chave que estava segurando, e disse que a encontrou na fechadura da porta da frente. Era a chave reserva que mantínhamos debaixo do vaso de flores. O invasor a nós para entrar, o que significa que me bateu até em casa e me inspirou a pegar a chave debaixo do vaso. O policial me disse para ficar tranquilo que ele patrulharia uma área bem perto durante toda a noite. No dia seguinte, além da ressaca, me senti aliviado. Contei aos meus amigos o que aconteceu e eles descreveram completamente tudo em detalhes. Que um cara de aparência sinistra no bar me seguiu a noite toda, tentando falar comigo sempre que podia, e de alguma forma eu estava alheio a isso. Tirei uma longa pausa de ir a bares e não deixamos mais uma chave do lado de fora.